Você já se sentiu ameaçado, mas encontrou uma maneira inesperada de se salvar? Hoje vamos explorar como Esther usou um banquete para mudar o destino dos judeus. Vamos estudar a lição número 12, que tem o tema O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O texto áureo: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, versículo 1. No contexto de Esther, vemos como as decisões do rei eram cruciais, mas também como essas decisões estavam, na verdade, sob o controle de Deus. Da mesma forma, o texto áureo nos lembra que, mesmo que as autoridades humanas possam parecer poderosas, elas estão sujeitas à vontade divina. É crucial não nos esquecermos de que, por mais que reconheçamos e respeitamos a autoridade humana, não devemos atribuir a ela um poder absoluto. O Senhor está no controle de tudo e pode inclinar os corações de líderes e autoridades conforme seu plano e propósito. A verdade prática: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm a um Deus no céu. Em nossas vidas diárias, enfrentamos autoridades e decisões que permanecem estar além do nosso controle, seja no trabalho, na política ou em qualquer esfera da vida. É fácil sentir-se impotente diante de líderes e decisões que afetam nossas vidas. No entanto, o texto áureo nos encoraja a lembrar que, assim como o coração do rei está nas mãos de Deus, nossas situações também estão sob o controle divino. Podemos encontrar paz e confiança ao reconhecer que, embora respeitamos as autoridades humanas, é Deus quem dirige o rumo das nossas vidas. Confie no Senhor e busque a sua orientação, sabendo que Ele tem a capacidade de guiar e transformar qualquer situação para o bem maior. A leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 7, versículo 1 ao 10. Essa leitura nos mostra como Amã, um homem que procurou destruir o povo de Deus, encontrou o justo castigo por suas ações. A advertência aqui é clara: aqueles que tramam o mal contra os outros e tentam enganar a justiça divina, frequentemente acabam enfrentando as consequências de seus próprios atos. Assim como Amã preparou uma forca para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado na mesma estrutura, mostrando que a maldade e a injustiça não prevalecem. É importante que reconheçamos a justiça de Deus e a sua capacidade de reverter as situações injustas, não tentando manipular ou enganar as circunstâncias para o nosso benefício próprio. Na vida cotidiana, podemos enfrentar situações em que sentimos que injustiças estão sendo feitas contra nós ou contra pessoas que amamos. A leitura de hoje nos encoraja a confiar na justiça divina, mesmo quando parece que as coisas estão desmoronando ao nosso redor. Assim como Esther usou sua coragem e posição para defender seu povo e expor a maldade de Amã, devemos agir com integridade e justiça em nossas próprias vidas, confiando que Deus lidará com as injustiças de maneira justa, em vez de buscar vingança ou agir por conta própria. Busque a orientação de Deus e tenha fé em sua justiça. Ele é capaz de transformar situações adversas e garantir que a verdade prevaleça. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. O segundo objetivo é remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E o terceiro ponto é refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Introdução. Na lição anterior, Deus reverteu a situação em Susã, honrando Mardoqueu e humilhando Amã. Agora, com a derrota de Amã, já prevista por sua própria família, tudo será decidido no segundo banquete de Esther. O segundo banquete de Esther revela a verdade e a justiça de Deus, mas também nos alerta sobre as consequências das nossas ações. Amã, que planejou a destruição dos judeus, encontrou o próprio castigo. Em sua tentativa de enganar e manipular o rei, devemos estar atentos às consequências de nossas ações e ser justos em nossas intenções, pois o que fazemos volta para nós. Aplicação pessoal:
Quando enfrentamos injustiças ou conflitos, podemos nos inspirar na coragem de Esther para uso. Ela usou essa oportunidade crítica para revelar a verdade e proteger seu povo. Em sua vida, não hesite em agir com coragem e integridade. Quando precisar confrontar injustiça, confie que Deus está no controle e que Ele usará suas ações para trazer justiça e livramento. Ponto 1. O banquete e a denúncia. Subtópico 1. A instabilidade de Hamã. Hamã passou um dia angustiante, planejando a execução de Mardoqueu e sendo forçado a guiar o cavalo que transportava seu inimigo pelas ruas de Suzã. Em casa, recebeu a notícia desfavorável e, para piorar, foi apressadamente levado ao banquete de Esther, onde se sentiu desconfortável e perturbado. Hamã demonstrou como o orgulho e o desejo de vingança podem levar uma instabilidade emocional e a decisões precipitadas. Sua tentativa de eliminar Mardoqueu terminou em desespero, mostrando que a justiça divina pode subverter planos malignos. Devemos ser cautelosos com nossos sentimentos de raiva e vingança, pois podem nos levar a agir de forma errada e prejudicar. Em momentos de conflito e frustração, lembre-se de que a impulsividade pode agravar a situação. Assim como Hamã se viu em uma situação desconfortável por suas próprias ações, evite decisões precipitadas baseadas em emoções negativas. Busque sabedoria e calma antes de agir, confiando que Deus pode transformar e resolver as situações complicadas com justiça e equidade. Subtópico 2. O banquete do vinho. O banquete oferecido por Esther é chamado de banquete do vinho. Esther capítulo 7, versículo 2. No contexto persa, o vinho era comum em festa, mas a Bíblia adverte sobre seus perigos e proíbe o uso excessivo. No Antigo Testamento, o vinho era restrito para sacerdotes e nazireu. E no Novo Testamento, a advertência é para não se embriagar, mas buscar o Espírito. Efésios 5,18. Embora o vinho seja uma parte comum de celebrações, a Bíblia adverte sobre o perigo da embriaguez e a necessidade de discernimento. O uso impróprio do vinho pode levar a comportamentos indesejáveis e a perda de controle. Devemos estar atentos para não cair nas armadilhas que o consumo excessivo pode trazer e manter a distinção entre o santo e o profano. Em suas próprias celebrações e decisões diárias, esteja ciente dos princípios bíblicos sobre o uso do vinho e as outras práticas. Mantenha-se em equilíbrio e evite excessos que possam comprometer sua integridade e sua relação com Deus. Em vez de buscar prazer momentâneo, foque em estar cheio do Espírito e viver de acordo com os padrões divinos. Subtópico 3. Qual é a tua petição? O rei Assuero estava ansioso para saber o que afligia Esther, especialmente depois de seu comportamento reservado no primeiro banquete. Sua disposição em atender qualquer pedido, até metade do reino, refletia sua preocupação. Esther, embora nervosa, demonstrou coragem e clareza ao revelar a ameaça representada por Hamã, mostrando sabedoria e firmeza em sua abordagem. Assim como Esther teve que enfrentar um momento de grande tensão ao fazer seu pedido, devemos estar preparados para agir com coragem e clareza. Quando lidamos com situações difíceis, a advertência aqui é que o medo e a incerteza não devem nos paralisar. Devemos aprender a comunicar nossas necessidades e preocupações com firmeza e sabedoria, mesmo sob pressão. Quando você se deparar com situações desafiadoras, lembre-se de Esther. Mantenha a calma e a clareza ao expressar suas necessidades e preocupações e não permita que o medo impeça de agir. Confie em sua capacidade de enfrentar desafios e coragem e sabedoria, buscando sempre comunicar-se de maneira eficaz e firme. Ponto 2. A fúria do rei contra a injustiça. Tópico 1. A revelação do plano. Esther revelou ao rei Assuero o plano maligno que visava exterminar os judeus, incluindo ela própria. Ela explicou que a ameaça não era apenas uma questão de escravidão, mas um intento de destruir total de sua raça.
Ao destacar a gravidade da situação, Esther evidenciou a injustiça e a necessidade urgente de intervenção. A advertência aqui é sobre a seriedade em enfrentar injustiça. Esther demonstrou a necessidade de comunicar claramente a gravidade de uma situação para obter justiça. Não subestime a importância de expor a verdade de maneira convincente e detalhada. Por isso, pode ser crucial para resolver problemas sérios e garantir a ação correta. Quando você confrontar injustiças ou dificuldades, siga o exemplo de Esther ao comunicar claramente a gravidade da situação. Seja direto ou detalhado sobre o problema para que as pessoas possam entender a seriedade do que está em jogo. Sua clareza e sinceridade pode fazer uma diferença significativa, mas busca por justiça as soluções adequadas. Subtópico 2. Quem fez isso? A pergunta do rei Assuero sobre quem havia aquietado o plano de exterminar os judeus pode parecer estranha, tanto que ele havia assinado o decreto. No entanto, é comum que governantes não saibam todos os detalhes das decisões em seu nome. Assuero estava surpreso não apenas pela gravidade da revelação, mas também porque não sabia que Esther era judia. A situação de Amã reflete o abuso de poder e a falta de respeito pelos limites e pela convivência harmoniosa. A advertência aqui é sobre os perigos do abuso do poder e da falta de respeito pelos limites. Assim como Amã ultrapassou os limites e abusou do poder concedido a ele, e isso resultou em sua própria destruição. Devemos ser cautelosos para não abusar de nossa autoridade ou influência e sempre respeitar os limites e direitos dos outros, para evitar consequências negativas. Ao lidar com sua própria autoridade ou influência, lembre-se de que não ultrapassar limites e abusar de poder. Respeite as pessoas ao seu redor e suas responsabilidades, evitando tomar decisões que possam prejudicar outros. A injustiça e a integridade nas suas ações são essenciais para evitar problemas e garantir um ambiente saudável e respeitoso. Subtópico 3. A terrível reação do rei. Ao perceber a injustiça contra os judeus e o papel de Amã, Assuero ficou furioso. Esther revelou a culpa de Amã com firmeza e o rei, indignado, se retirou para o jardim. Quando voltou, encontrou Amã em uma posição comprometedora, o que fez com que interpretasse a situação como uma tentativa de desonrar a rainha, aumentando ainda mais a ira do rei. A advertência aqui é sobre a importância de agir com prudência e clareza ao lidar com injustiça. Esther demonstrou coragem e sabedoria ao expor a verdade no momento certo. A reação impulsiva e mal interpretada de Assuero destaca o perigo de situação mal compreendida e como o comportamento impróprio pode levar a consequências severas. Ao enfrentar situações de injustiça, seja corajoso e claro em suas comunicações. Evite reações impulsivas e busque agir com discernimento. Reconheça que sua postura e comportamento pode influenciar a forma como os outros percebem e situações. Procure sempre manter a calma e integridade para evitar mal entendimentos e consequências negativas. Ponto 3. O grande livramento. Subtópico 1. A história da forca chegou ao palácio. A reação furiosa de Assuero levou à rápida condenação de Amã. Com o rei indignado e Amã em uma posição comprometida, os servos sabiam que a execução era iminente. O fato de a forca que Amã havia preparado para Mardoqueu ser mencionada revela como as ações de Amã estavam prestes a ter um efeito bumerangue. Nada fica oculto e suas intenções cruéis foram reveladas. A advertência aqui é sobre as consequências das más ações e o princípio de que tudo eventualmente vem à tona. A tentativa de Amã de usar a forca para Mardoqueu se voltou contra ele, mostrando que nossas ações e intenções podem retornar para nos atingir. Devemos sempre agir com integridade e justiça, pois nada fica oculto aos olhos de Deus e a justiça. Uma aplicação desse subtópico: ao tomar decisões, considere as possíveis consequências de suas ações. Evite fazer mal aos outros,
pois suas ações podem retornar para afetá-lo negativamente. Mantenha-se íntegro e justo, sabendo que as suas intenções e comportamentos serão eventualmente revelados e julgados. Podemos aplicar em nossa vida que, ao tomar decisões, considere as possíveis consequências de suas ações. Evite fazer mal aos outros, pois suas ações podem retornar para afetá-lo negativamente. Mantenha-se íntegro e justo, sabendo que suas intenções e comportamento serão eventualmente revelados e julgados. Subtópico 2. Os ventos mudaram. Até então todos, exceto Mardoqueu, se prostravam diante de Hamã. Contudo, ao saber da forca preparada para Mardoqueu, um dos oficiais, Arbona, viu a oportunidade de sugerir a execução de Hamã. Ele foi perspicaz em apresentar a forca como uma prova das intenções de Hamã, contribuindo para sua condenação. Em ambiente de poder, a aliança pode mudar rapidamente, conforme os interesses e conveniências. Podemos antes. A advertência aqui é sobre a instabilidade das alianças em ambientes que podem e como mudam de lealdades. Pode ocorrer rapidamente. Em contexto de influência, a lealdade pode ser volúvel e pessoas podem mudar de lado conforme seus interesses e oportunidade. Esteja atento às dinâmicas de poder e como isso pode afetar sua posição e segurança. Em seu ambiente de trabalho ou em grupos sociais, esteja ciente de que as alianças e lealdade podem mudar rapidamente. Seja transparente e justo para evitar surpresas negativas. Mantenha uma postura ética e firme, mesmo quando os ventos mudam ao seu redor. Conclusão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ezequiel 33, versículo 11, 2 Pedro 3, 9. É o espírito rebelde e costumais do homem que o leva à perdição. Lamentações, capítulo 3, versículo 39 e Ezequiel 18, versículo 20 e o 21. Hamã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e crucial a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esther capítulo 8, versículo 10. Que o Senhor guarde nossos corações de toda a maldade. Você que ficou até aqui, te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, devocionais e lições da Escola Bíblica Dominical das classes de adulto, jovens e pré-adolescente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Junte-se a nós a esse crescimento espiritual. Deus os abençoe grandemente.